Olá, boa tarde. Me chamo Fernando Constâncio e sou aluno da oitava fase do curso de História da Universidade do Estado de Santa Catarina. Sou bolsista PROBIC, vinculado ao projeto Hansman Fotografia e Patrimônio Cultural na América do Sul entre as décadas de 1930 a 1960, que tem como orientação a professora Janice Gonçalves. O objetivo principal do projeto é compreender a contribuição do fotógrafo alemão Hans Mann para forjar fotograficamente, entre as décadas de 1930 e 1960, narrativas de identidade nacional para a Argentina e para o Brasil através do registro fotográfico sistemático de bens culturais considerados monumentos. Dentre os objetivos complementares da pesquisa, destacam-se mapear a circulação, a recepção e a penetração das publicações em livro em que foram vinculadas as fotografias de Hans Mann sobre o patrimônio cultural argentino e brasileiro, a sistematização de informações acerca da presença estrangeira no meio fotográfico brasileiro e argentino entre as décadas de 1930 e 1960, e refletir sobre as relações entre identidade nacional, tanto brasileira quanto argentina, patrimônio cultural e representação fotográfica, bem como sobre as possibilidades de caracterização de uma fotografia de patrimônio cultural. Antes de abordar a metodologia e os tópicos desenvolvidos durante a pesquisa, é importante colocar quem foi o fotógrafo Hans Mann. Hans Mann foi um fotógrafo nascido na Alemanha em 20 de novembro de 1902, transferiu-se então para a América ainda na década de 1930, primeiramente residindo no Paraguai, onde trabalhou como fotógrafo ambulante, depois fixou-se na Argentina, realizando um longo trabalho de levantamento fotográfico do patrimônio cultural a serviço da Academia Nacional de Belas Artes, encerrando em 1956. Hans Mann também tem diversas publicações e livros fotográficos sobre o Brasil. A pesquisa se deu fundamentalmente bibliográfica e documental, de modo a proceder o levantamento exaustivo das publicações em livro feitas pelo próprio Hans Mann ou que incluíam suas fotografias, além daquelas que o tomam como objeto de estudo. A consulta, a análise e a interpretação das fontes foram feitas através de discussões teórico-metodológicas no âmbito historiográfico e no da cultura visual. A principal frente de consultas e dados durante o período se deu através da Hemeroteca Digital do Rio de Janeiro. Os dados então obtidos acabaram gerando planilhas, quadros, gráficos e tabelas, como veremos alguns exemplos posteriormente. Aqui vale lembrar também que fiz parte do projeto de pesquisa durante a pandemia do Covid-19, o que limitou, por exemplo, o contato presencial com algumas fontes, visto que os acervos e os centros de pesquisa encontravam-se fechados. Assim como mencionado, o principal recurso metodológico durante esse período se deu através de acervos e consultas disponíveis de forma online. Durante o desenvolvimento dos 2 semestres, foram tomadas algumas frentes em relação ao cumprimento das etapas estabelecidas na pesquisa. Inicialmente, foram feitas pesquisas na Hemeroteca Digital da Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, com o intuito de ampliar o levantamento de jornais com menções ao Hans Mann e a alimentação no banco de imagens sobre o fotógrafo. Também foi analisada de forma mais detalhada a revista Manchete dos anos de 1956 e 1959. Foram analisados, nesses 2 anos, aproximadamente 15 edições da revista no ano de 1956, totalizando em média 1.300 páginas, e 50 edições do ano de 1959, totalizando em média 4.350 páginas consultadas, buscando então inserir o fotógrafo Hans Mann no contexto de produção e do fazer fotografia no Brasil no período, além de perceber as principais demandas em relação à fotografia na época. Tais análises de fontes geraram textos sobre diversos fotógrafos, como, por exemplo, Armando Rosário, Gervásio Batista e Ivo Barretti, além de tabelas de catalogação da revista Manchete e dos fotógrafos no período citado. Como podemos ver nessa tabela, os fotógrafos encontrados e catalogados na revista Manchete no ano de 1956. Durante a análise da revista Manchete, de 1956, como podemos ver também nessas tabelas, foram encontradas publicações de fotografias do Hans Mann nas edições de 237, com a Igreja da Penha, Nasceu de uma Promessa, 238, com Festa Perto do Céu, 239, com Ele Toca e Não Sabem se o Escutam, e 245, com Aeroporto. Também levantou-se uma vasta bibliografia amplamente discutida em encontros e reuniões sobre a fotografia e os fotógrafos brasileiros durante o século XX. Do levantamento feito com base na revista Manchete, surgiu a oportunidade de desenvolvimento de um artigo com a temática Suor e Lágrima, um olhar sobre a devoção a Nossa Senhora da Penha nas fotografias de Hans Mann,
para apresentação no 8º Encontro Nacional de Estudos da Imagem e o 5º Encontro Internacional de Estudos da Imagem. O objetivo e o desenvolvimento e as frentes do artigo e a apresentação se deram de modo a abordar e analisar as imagens fotográficas de Hans Mann, que, publicadas na revista Manchete, no ano de 1956, giraram em torno das festividades religiosas de Nossa Senhora da Penha, no Rio de Janeiro. Também buscou-se, no artigo e na apresentação, discutir distanciamentos e aproximações dessas fotografias com as contidas no livro Passeando pelo Rio de Janeiro. A partir das imagens, pude analisar o olhar que produz essas fotografias, o que nelas se busca representar e de que forma isso foi feito. Por fim, também foram feitas discussões breves sobre a fotografia e religiosidade e se era possível perceber as fotografias de Hans Mann sobre as festividades de Nossa Senhora da Penha enquanto documento e monumento. Como proposta final, desenvolveu-se um artigo em que são apresentadas reflexões elaboradas sobretudo a partir dos materiais levantados, consultados e analisados no terceiro e último ano da pesquisa, buscando discutir aspectos do fotodocumentarismo e do fotojornalismo no Brasil, principalmente nos anos de 1950 e 1960, tendo como referência a presença do fotógrafo Hans Mann em veículos de imprensa brasileiros no período, muito especialmente a da revista Manchete, na segunda metade da década de 1950. Foi possível levantar aspectos importantes e estruturantes sobre Hans Mann e o ser fotógrafo no Brasil durante o século XX, percebendo sua atuação e circulação nesse período. A oportunidade de participação nesse projeto de pesquisa foi de extrema importância para minha formação docente e enquanto pesquisador, possibilitando uma experiência enriquecedora e que seguirá nas demais etapas da vida.